Estou aqui em casa, vou carregar aqui o carro para a gente sair para mais uma viagem. Para contar para vocês mais uma história super interessante. Uma história que dá dó em qualquer pessoa, muita injustiça que acometeu esse cidadão que nós vamos contar a história, mas que no final toda essa injustiça que ele sofreu acabou por tornar-se uma história de fé e que, segundo populares, cura muita gente. Hoje nós vamos para a cidade de Granja, no Ceará, no interior norte do Ceará, contar a história do Eucídio, que é considerado um santo popular na cidade de Granja e todas as redondezas, como o leproso milagroso. Vamos lá? Bom, gente, cheguei aqui na zona rural, distante de 17 quilômetros da cidade de Granja, nas proximidades do litoral oeste aqui do estado do Ceará, para contar a história para vocês de um cidadão chamado Eucídio Lucas de Lima. O Eucídio nasceu no estado do Rio Grande do Norte e durante a sua adolescência, ele era de família humilde. Ele acabou conhecendo uma moça de boas posses, de família que tinha condições financeiras favoráveis, se apaixonou por ela e ela por ele. Segundo contam a história, os familiares dela não aceitavam o relacionamento e proibiram. Mas mesmo assim, apaixonados como estavam, os dois seguiram o romance e chegaram a ter relações, né? E aí chegou ao conhecimento da família que o Eucídio teria desonrado a menina, né? A moça. Por esse motivo, a família pegou a moça, a filha, ainda era de menor, e ele também era de menor na época, 17 anos por aí. Os familiares mandaram a moça para outra cidade para estudar fora e exigiram que os policiais, as autoridades da cidade, dessem uma lição no Eucídio por ter desonrado a moça, né? Então os policiais pegaram o Eucídio, ainda jovem, muito jovem, deram uma surra, uma sova feia, e o rapaz ferido e ainda mal falado na sua cidade e sem esperança nenhuma de ter de volta a sua amada, decidiu ir embora dali, né? E sem dinheiro, sem nada, teve que sair pegando carona, a pé mesmo, pelas estradas. E nessa peregrinação dele, ele passou pelo estado do Ceará, depois pelo estado do Piauí, até chegar no Maranhão. Chegou no Maranhão, sem perspectiva nenhuma,
acabou encontrando no vício do álcool uma forma de amenizar a dor, né, e o sofrimento dele. Vivia a perambular, pedindo esmola, fazendo um bico ou outra coisa para tentar encontrar alguma coisa, vivendo de favores, né, também para conseguir comida, tudo. Dormia nos becos e vielas, nas calçadas, bêbado. E certo dia, ao chegar para trabalhar, um comerciante lá no estado do Maranhão encontrou o Elcídio deitado, dormindo, com a garrafa de pinga ao lado, né? Dormindo na calçada do seu estabelecimento. O cidadão tentou acordar o Elcídio para mandar ele sair, e ele não saiu, chamou o policial. O policial veio, quando o policial veio já foi com violência, né? Tacou-lhe um chute, acordando ele, mandando ele sair. O Elcídio acorda atordoado, ainda meio bêbado, pega a garrafa de bebida dele, taca no chão, quebra a garrafa e enfia na barriga do policial, que instantes depois veio a falecer, né? Tudo isso são histórias que a população conta, né? Sobre a história do Elcídio Lucas de Lima. Bom, depois que aconteceu esse problema, né, ele teve que fugir imediatamente, porque foi caçado, passou um tempo escondido e depois tomou o rumo de volta. A intenção dele era voltar para o Rio Grande do Norte. Então ele veio voltando, ultrapassou novamente o Piauí, entrou no Ceará, né, e chegou aqui, à cidade de Granja, né? E na cidade de Granja ele ficou perambulando ali por um bom tempo, arrumou amigos também pedintes, né, viciados no álcool, e passou um bom tempo ali, né? Como ele não tinha muita higiene, logicamente, quem é cidadão de rua não vive adequadamente, não tem boas higienes, né? Então ele acabou contraindo a hanseníase, que na época era conhecida como lepra, né? Ele era leproso, chamado leproso na época, né? Hoje não se usa mais esse termo, mas naquela época era leproso. Então, os pés dele, as feridas começaram a inflamar muito, ficar bem feio e feder bastante. Feder ao ponto de incomodar os cidadãos, os donos de comércios ali que ficavam no entorno do mercado público de Granja. E essas pessoas começaram a exigir das autoridades que desse um fim, né, nesse problema, né, que arranjasse, que mandassem ele para outro lugar, expulsassem o Elcídio dali. Então o prefeito pediu a polícia que colocasse ele num carro e deixasse ele longe da cidade. E aí 3 policiais pegaram um tratorzinho, que era do município de Granja, colocaram ele na caçamba e andaram durante 17 quilômetros no estrada de chão, de terra, sempre agredindo, judiando o pobre Elcídio, né? Que já estava todo ferido, né? Gravemente ferido pela lepra. E faziam de tudo que ele caísse, para que ele caísse no meio do caminho, né? Porém, eles viam que ele não ia cair. Em determinado ponto, que é exatamente nesse local aqui que nós estamos, eles pararam aqui o tratorzinho e deram um chute e derrubaram o Elcídio e ainda ameaçaram tocar fogo nele vivo, né? Mas um ou outro recusou a fazer essa atrocidade maior ainda, e aí deixaram ele simplesmente jogado aqui. Não tem nada, até hoje ainda não tem nada nesse local, nem uma casa bem próxima, não tem, muito próximo, né? Mas deixaram ele aqui sem água, sem comida, gravemente ferido, né? E o Elcídio, isso se vendo aqui nesse meio com sede e com fome, ainda conseguiu se arrastar por alguns quilômetros, andar aqui por alguns quilômetros, e chegou aqui na casa de um comerciante, né? Um comerciante que tinha um comércio de beira de estrada mais à frente.
E ali caiu. Quando o comerciante acordou no outro dia, que foi abrir o seu estabelecimento, encontrou o Elcídio, né, na porta do seu estabelecimento. Todo ferido, fedido, defecado, né? E com muita sede e fome. E aí ele lhe deu água, lhe deu café, né? Fez um café para ele. Depois que ele tomou o café, ele agradeceu e se levantou, né, na direção, dizendo que ia para a cidade mais próxima, ia para outra, seguir o rumo dele, né? Só que ele deu apenas 2 passos e caiu, e dali não conseguiu mais se levantar, né? O comerciante, sentindo pena dele, chamou outros colegas que moram aqui no entorno, trouxeram o Elcídio para cá, exatamente onde está aquela edificação verde ali na frente, e construíram uma palhocinha, né, uma edificaçãozinha de madeira e palha, para que ele ficasse lá dentro. E nessa história, ficaram alimentando ele, trazendo alimento para ele, beber água, né? E ele ainda conseguiu resistir à lepra durante 20 dias. Né? E morreu. Depois que ele morreu, ele foi sepultado. Os cidadãos aqui da região cavaram um buraco no lugar da palhoça e sepultaram ele aqui mesmo, certo? Dizem que depois do falecimento dele, as pessoas da região aqui começaram a sentir uma certa paz, né? Como se tivesse alguma ligação, como se tivessem recebido algum tipo de bênção, né? E começaram a fazer uma ligação com o fato da morte do Elcídio. E daí em diante começaram a fazer promessas em nome do Elcídio e ganhavam graças, alcançavam graças. Vinham aqui, depositavam suas preces. Quando alcançavam as graças, vinham aqui e depositavam seus ex-votos. Ex-votos é aquela coisa, né? Se a pessoa tinha um problema grave na cabeça, ela faz uma promessa para o Elcídio, aí faz uma cabeça de madeira. Quando alcança a graça, traz essa cabeça de madeira e deposita ao lado do túmulo do Elcídio aqui, né? Então as pessoas fazem bastante isso. E quem tem hanseníase, pelo fato de que o Elcídio, pelo fato do Elcídio ter falecido por conta da hanseníase, a antiga lepra, acaba fazendo essa ligação e geralmente faz promessa para ficar curado da hanseníase através da intercessão do Elcídio, né? E por conta disso, ele ficou conhecido como leproso milagroso. Virou uma espécie de santo popular, não canonizado pela igreja, mas respeitado como tal pela população local. Vamos conhecer lá agora um pouco do mausoléu que foi construído em sua homenagem. Aqui fica o local onde ele foi sepultado. Aqui está o túmulo dele. Cídio Lucas de Lima nasceu em 12 de julho de 1924 e faleceu em 21 de janeiro de 1973. Aqui ele foi sepultado. Aqui tem uma mini capelinha, muitas fotos de pessoas que foram agraciadas com algum tipo de milagre, bênção, né? Aqui também, meta batida de empresa, tá vendo? Promessa feita pelo amigo Pio, saúde, uma hérnia e coração crescido em 2015, obrigado. Ó. Hérnia e coração crescido, curado através da... Olha aqui, essa outra aqui, tinha uma lepra, né, uma hanseníase, e foi curada, né? Então tem muita coisa aqui, muitos ex-votos, pessoal, seios, né, ó.
vendo? Muita coisa. E aqui fora, a gente tem um outro salão que é dedicado exclusivamente aos ex-votos. E as pessoas colocam, foi curado, teve algum problema nas pernas, trouxe aqui as pernas, né? E tem de todo tipo aqui, né? Todo tipo, santos, né? Vários próteses de pernas, ó. Muitas outras fotos aqui também. Certo?